Se você quiser aprender a domar, treinar, corrigir seus cavalos ou até mesmo viver de doma, presta atenção nas dicas que eu dou diariamente aqui nesse canal. Tá? Hoje eu queria falar para vocês de uma ferramenta que a maioria das pessoas conhece e outras pessoas não. E tem muita gente que conhece a ferramenta, mas não sabe como usá-la, tá certo? Hoje eu quero falar para vocês sobre essa ferramenta aqui, pessoal, ó, certo? Um levantador. Esse aqui é chamado de meia-lua, levantador meia-lua, tá certo? Por conta desse formato de meia-lua que ele tem. Existem outros tipos de levantadores, né? Existem levantadores que tem isso aqui de corrente, que é o levantador de corrente. Existe outro com outros tipos de salivador, existem os lisos, existem os trançados, tá certo? Mas levantador é levantador. E aqueles que são trançados e tem essa parte daqui de dentro fino, são mais para correções, tá certo? Você usa ela mais em correções, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa ferramenta. Deixa eu ver aqui, tem uma outra pessoa aqui me chamando, é o Lucas Costa. Deixa eu interagir aqui um pouquinho com o Lucas. Vamos lá, Lucas, aceita aí. Para a gente ganhar tempo, irmãozinho. Isso. O Lucas entrou, vamos ver se ele mostra a cara. Saiu. Vamos lá. Deixa esse povo para depois a gente conversa com eles. Olha só. Essa ferramenta, pessoal, ela geralmente, a galera acha que essa ferramenta é uma ferramenta de correção, tá certo? Ela pode ser uma correção, ela também pode ser usada em animais que têm a frente muito baixa, porque tem animais que por natureza, frente um pouco baixa por conta da morfologia dela, tá certo? E às vezes você usa um arreio desse. Muita gente também usa essa ferramenta um pouco menor em prova de tambor, tá certo? Ou seja, da primeira, segunda transição ali, eles usam na prova de tambor, eles usam essa ferramenta. Projetos, essa ferramenta aqui, para que ela serve na doma do meu cavalo? Veja bem, às vezes você está domando um potro, domando um cavalo, que esse cavalo, ele começa a baixar muito a paleta, tá certo? Ele começa a baixar a paleta, ou de um lado ou do outro, são aqueles cavalos que você começa a fazer um círculo com ele, e ele fica fechando o círculo, ele fica fechando o círculo todo o tempo, porque ele está baixando aquela paleta de dentro do círculo, tá certo? Às vezes são aquele cavalo que você quer passar a mão uma por cima da outra, e o cavalo fica com uma mão dessa forma, sem poder sair do canto, porque ela está sempre no chão, ela está sempre baixa, e você não consegue passar uma mão por cima da outra. São aqueles cavalos que têm a linha de pescoço baixa, ok? Por que levanta, Praxedes? Por que é chamado de levantador? Porque ele tem essa ação, ó, essa ação que levanta, certo? Aqui é onde bota a cabeçada, e essa parte maiorzinha aqui é onde você coloca a rédea do cavalo, tá certo? Veja bem, quando essa ferramenta, ela pode ser usada com um freio, tá certo, pessoal? Como um freio, ou seja, para você fazer trabalho com lateralidade. Ela só não é muito boa, essa ferramenta, quando você pega um cavalo pronto e você vai movimentar a paleta dos cavalos, tá certo? Vai alinhar a paleta, vai movimentar a paleta. Por quê? Essa ferramenta, ela é muito flexível de lado. Então, toda ferramenta é flexível para você mover paleta, tá certo? De um cavalo já pronto, quando você pega aqui para acionar, ela, ó, puxa a cara do cavalo ao contrário, entendeu? Então, não sou muito dedicada a nenhuma ferramenta que tenha flexão lateral aqui, não sou muito dedicada para você pegar e colocar num potro, num cavalo já pronto, para você treinar ou você corrigir alguma movimentação de paleta com ela, tá certo? Mas ela serve muita coisa. Olha só, quando você coloca, veja bem, eu vou até simular na minha boca aqui, vamos supor que a minha boca é a boca do cavalo, tá certo? Olha só, quando você coloca essa ferramenta aqui, pessoal, ó, aqui, ó, certo? Aqui perto, ela nesse ajuste da cabeçada, você usa uma barbela, ok? Você usa a barbela porque aí ela vai ter uma ação legal, tá certo? Uma ação
uma ação como é que eu posso falar? Esqueci agora a palavra. Na alavanca. Ela vai fazer uma alavanca e ela vai ter uma ação na alavanca. Mas, se você usa ela como levantador, ó, aqui, ó, ok? Você usa ela, essa parte aqui na boca do cavalo. Aqui está a boca do cavalo, tá certo? A minha boca. Quando você usa ela, se você usar nesse ponto, se você usar uma barbela, você vai tirar a ação de levantador um pouco, porque você impede o freio de trabalhar, ok? Então, veja bem, se está aqui, ó, o meu levantador regulado aqui, olha só, a barbela vai ficar quase lá no meio da ganache do cavalo, tá certo? A barbela vai ficar lá quase no meio da ganache do cavalo. Então, quando você vai flexionar ou levantar a paleta de um cavalo, você usa ele, é melhor você usar ele sem a barbela, porque daí ele tem mais ação para trabalhar. Olha, mas quando você usa a barbela, tá certo? Por aqui por baixo você prende. Tá certo? E qual é a tendência quando você prende? É baixar a cabeça do seu cavalo. Tem muita gente que usa isso aqui de uma maneira errônea, ok? Mas também eu já vi muitas pessoas passando de maneira errônea, ok? Olha só, pensa comigo. Essa ferramenta, ela sem a barbela, ela trabalha, faz a ação de levante, porque quando você puxa aqui, ó, esse negócio levanta a cabeça do cavalo, levanta o cavalo, levanta a frente do cavalo, tá certo? Mas quando você usa a barbela com ele nessa posição, o que que acontece, pessoal? Quando você puxa aqui, aqui está travado e ele vai fazer uma ação para baixo, em vez de levantar. Porque só se rasgar a boca do cavalo às vezes para chegar até no fim, ok? Tem gente que usa, mas se você usar, usa a barbela o máximo folgada que puder, ok? Que é para você poder deixar o levantador trabalhar, entende? Muitas pessoas, já vi mais muitas pessoas mesmo, trabalhando com esse freio, com barbela no lugar errado. Agora, se você quer levantar a frente do cavalo e baixar um pouco a cabeça do cavalo, aí você, veja bem, levantar a frente e baixar um pouco o pescoço do cavalo. Aí você pode usar ela com a barbela, porque ela vai fazer esse movimento de ceder um pouco, de baixar um pouco a boca do cavalo. Tá certo? Porque o cavalo vai tentar levantar, vai levar a pressão, então ele vai baixar. Porque tá a barbela aqui, quanto mais apertada a barbela, mais ele faz essa ação para baixo. Tá certo? Agora, se você folgar, aí ele levanta de um lado e levanta do outro. Praxedes, e para que serve esse freio? Exatamente para isso. Tá certo? Para você levantar a paleta de um lado, levantar a paleta do cavalo do outro. Serve para fazer flexionamento? Serve sim. Serve para você fazer flexionamento, serve para você pedir a nuca do seu cavalo no flexionamento com uma mão um pouco mais levantada, tá certo? Porque, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, pessoal. Olha, as pessoas estão confundindo muito, mas muito mesmo, rédea de competição com rédea de vaquejada, tá certo? Olha, é uma coisa totalmente diferente. Você, na regra de vaquejada, pessoal, você não usa todos aquilo que ensinam para os cavalos, você não usa na vaquejada, tá certo? A vaquejada, mais uma vez falando, é um esporte que você precisa estar com ela na mão, é um esporte que você precisa estar com a sua rédea na mão. Então, as pessoas usam, às vezes, o levantador para fazer flexionamento, para mim, na minha opinião, desnecessária para o cavalo. Tá certo? Uma outra hora nós vamos bater um papo sobre isso. Eu vou gravar um vídeo sobre isso e vou colocar lá para vocês. Porque estão pegando cavalo e introduzindo umas rédeas no cavalo que ela não vai servir para vaquejada. Tem coisas que só servem para confundir a cabeça dos treinadores e confundir a cabeça dos cavalos. Tá certo? Então é por isso que você precisa aprender as suas ferramentas. E o que um cavalo de vaquejada precisa? O cavalo de vaquejada, pessoal, ele precisa parar, ele precisa vir para o lado, vir para o outro, e esse cavalo precisa recuar um pouco, fazer arco reverso para lá e para cá, ele precisa ter domínio, tá certo? Mas existem alguns tipos de flexionamento que não precisa no cavalo e tem uns até prejudicial. É por isso que muitas vezes as pessoas perguntam, rapaz, eu não gosto de cavalo muito flexionado para vaquejar.
no meu método de treinamento, você vai gostar, tá certo? Porque tem uns flexionamentos que você faz com o cavalo, eu vou falar um deles aqui, que eu não ensino para os meus alunos que são direcionados para cavalo de vaquejada, que é levantar costela de cavalo. Fazer isso, usar a espora para flexionar, levantar a linha de dorso do cavalo. Chegar a espora para levantar o cavalo no meio. Não, isso é inútil e do contrário, esse movimento para você treinar cavalo de vaquejada, ele é prejudicial para o cavalo botar força, tá certo? Porque quando o cavalo botar força, ele precisa estar com a coluna reta. Reta. É quando a gente vai colocar um peso, fazer força, por exemplo, a gente não fica com a coluna reta, o cavalo não é diferente, tá certo? Então, se você ensina o teu cavalo, impressão de perna, levantar, fazer assim, ele perde potência, tá certo? Então, não serve de nada para ti, porque você não vai treinar cavalo de giro, você não vai querer cavalo de giro com a cabeça pelo chão do ré da solta, você não vai treinar esbarro, aqueles esbarro que o cavalo levanta bem para fazer esse tipo de... Você não vai, a vaquejada não precisa disso. Tá certo? Aqueles esbarros chiados, que quanto mais o cavalo levantar a costela, levantar a linha de dorso, mais ele entra para debaixo. E aquele negócio de rega solta, não, o cavalo de vaquejado, mais uma vez falando, você precisa estar com ele na mão. Então, são flexionamentos que eu vejo a galera fazendo no cavalo de vaquejada, que não, para que não serve, entendeu? Não serve a pessoa que souber um mínimo de cavalo, tá certo? Ela vai saber que tem uns tipos de flexionamento que não se usa no cavalo de vaquejada. Existe técnica, eu vejo o cara perdendo tempo com o cavalo, ensinando o cavalo a espinar com a cabeça baixa, espinar igual Django faz, igual esses caras que mexem com rédea faz, tá certo? Não é dessa forma, o cavalo de vaquejada não é assim. O cavalo de vaquejada você não tem os movimentos, você não pode perder tempo com aquilo. Cavalo de vaquejada, você tem que deixar o cavalo na sua mão, um cavalo em pé, um cavalo parando certinho, um cavalo que movimente a frente bem, um cavalo bem flexionado para você poder botar ele na posição, protegendo a boca dele da cabeça do boi e boi nesse cavalo, endurecer o lombo desse cavalo e boi, tá certo? Pois tem uns flexionamentos que eu não concordo. Mas é de maneira nenhuma. E as pessoas também que soubessem o mínimo de cavalo, elas poderiam entender que tem muitos flexionamentos que se fazem em cavalo que eu não concordo e não existe. Tá certo? Para o cavalo de vaquejada não serve. Ok? Eu vejo pessoas preocupadas demais em o cavalo entrar para debaixo para recuar demais. Ensina o teu cavalo a recuar o mínimo que você vai precisar. Mas a vaquejada não precisa de recuo. Ok? Você precisa ter um cavalo que recue, mas não precisa você lapidar essa manobra. A vaquejada precisa ter um cavalo que vire para um lado, vire para o outro rápido. Faça um spin para um lado e um spin para o outro rápido. Mas não precisa, na vaquejada, você lapidar essa manobra, porque você não vai competir. A vaquejada é diferente. A vaquejada, você usa rollback, uma voltada rápida, mas não precisa ser aquele rollback o cavalo sair na mão certa e você lapidar essa manobra, você vai morrer. Se você for treinador de cavalo de vaquejada, você é totalmente errado. Às vezes os caras estão fazendo uns cursos totalmente fora do padrão para treinar cavalo de vaquejada. Tá certo, pessoal? Então, assim, ó, tem muitos flexionamentos mesmo que eu não ensino aos meus alunos, porque além de confundir a cabeça dele, não vai servir de nada para o cavalo de vaquejada, mas é de nada mesmo. Você pode olhar esse cavalo de vaquejada hoje, tem muitas rédeas, os cavalos param muito, os cavalos viram rápido, os cavalos são rápidos, empurram bem dos posteriores, recua, faz ladeio, faz tudo. Mas não precisa, eu não sei nem como é que eu chamo isso, tá certo, pessoal? Às vezes eu vejo a pessoa se direcionando para um lado que não vai servir para ela, entende? Não vai servir para ela. Eu falo e repito, tá certo? Às vezes vocês estão entrando para um meio que tá, sei lá, cara. Doma é universal. Doma, você precisa domar o seu cavalo precisa estar domado, tá certo? Isso aí é universal. Agora, cada macaco no seu galho, tá certo? Cada macaco no seu galho. Não adianta você pegar e introduzir como é que eu posso dizer, uma modalidade em outra, se ela não cabe. Os caras estão tentando, o curso não funciona dessa forma. É por isso que eu vejo muita gente falando, o meu cavalo, depois que eu fiz tal tipo de flexionamento, tá assim, tá assado, porque você está fazendo os flexionamentos errados,
tá certo? Uma modalidade da rédea, ela não tem nada a ver com a vaquejada. Rédea, a modalidade rédea não tem nada a ver com vaquejada. Você precisa ter o cavalo na mão? Precisa ter rédea no seu cavalo? Precisa, é óbvio que se você não tiver rédea no seu cavalo, você vai fazer o quê? Ok? Mas é totalmente de uma maneira, de uma maneira totalmente diferente. Ok, pessoal? Então não tentem, não fiquem nessa loucura de estar lapidando cavalo de rédea para botar em boi, não. Faça rédea no seu cavalo de uma maneira bem simples, bem fácil para a cabeça do cavalo, para você que está em cima e até mesmo para as pessoas que estão vendo, que seja uma coisa simples de você usar. Muito simples, tá certo? Foi meio que um desabafo aqui, mas é porque, assim, um aluno meu, tô falando de um aluno meu, tá certo? Eu estou ensinando uma coisa para ele mexer com um cavalo de boi, mas o cara já fez um curso de rédea e o cara tá lá com a cabeça do cavalo arrastando pelo chão, galopando o cavalo com a cabeça pelo chão, com a cabeça pelo chão, com a cabeça pelo chão, galopando com a cabeça pelo chão, parando o cavalo com a cabeça pelo chão. Meu irmão, se o seu cavalo se habituar com esse tipo de respiração, o seu cavalo, quando chegar numa disputa, ele vai se acabar. Porque o cavalo de vaquejada, ele precisa trabalhar muito, mas demais mesmo. Quando o cavalo entra numa disputa, é uma competição muito acirrada que o cavalo precisa muito de pulmão. E se você pegar uma dica muito importante para você, se você durante o seu treinamento, 6, 7, 8, 10 meses que você está preparando esse cavalo, você acostumar esse cavalo a respirar com a cabeça pelo chão, os músculos daquele cavalo vai se acostumar na respiração ali embaixo. Ali embaixo, ele respirando com a cabeça pelo chão. E o que acontece? Quando você entrar numa disputa que você precisar do seu cavalo respirar, o seu cavalo vai estar buscando ar lá embaixo, vai dificultar você derrubar seu boi. O cavalo de vaquejada, ele precisa trabalhar alto, o cavalo de vaquejada, ele precisa trabalhar em uma postura diferenciada de todos os esportes, tá certo? Que ele vai botar boi. É por isso, eu não sei se você já viu, quando a gente está domando um potro, que você começa a apertar ele, que ele vai chegando perto da faixa, ele dá uma levantada, é natural do cavalo. Ele vai para uma postura que você não bota. É com a cabeça levantada? Não. É paleta alta, firme. O próprio cavalo faz isso por você. Era bom você que não entende, você está dizendo assim, poxa, o meu cavalo está me ensinando, eu vou fazer isso, que o meu cavalo está, mas vou ter o controle dele, vai crescer e não ir embora comigo. Tá certo? Então, um próprio aluno meu, respirando cavalo com a cabeça pelo chão, já tinha feito alguns cursos de rédea, alguma coisa. Disse, meu irmão, foca no treinamento que eu estou te passando, ensina esse teu cavalo a respirar alto, acostuma o teu cavalo a respirar alto, não com a cabeça para cima, mas pelo menos na linha da cernelha. O cavalo tem que acostumar a respiração ali, porque é ali que os músculos dos pulmões vão se acostumar com a respiração e ele descansar ali. Porque quando você pegar uma disputa grande, você não vai ter aquele cavalo que está procurando todo o tempo respirar com a cabeça pelo chão, porque você ensinou. Entende? Então, é por aí, pessoal. É totalmente diferente um treinamento de uma modalidade para outro treinamento de outra modalidade. Não vamos confundir a coisa, porque se você confundir, aí o bicho pega. Eu estou falando para você que treina cavalos de vaquejada. Tá certo, pessoal? Pois bom, é isso aí. Bem, voltando aqui para o levantador, você usa levantador permanente? Como eu já falei, tem pessoas que usam no tambor muito levantador. Por que no tambor eu uso o levantador? Porque geralmente os cavalos no tambor, quando eles estão sendo tomados muita pressão, eles arreiam a paleta, eles baixam a paleta, que a gente chama de empaletando no tambor. Aí até que o cavalo se joga assim, baixa a paleta e se joga, que acerta a canela da pessoa, tá certo? Pessoal, eu tenho autoridade para falar de tambor, porque eu já fui campeão de prova de tambor, já fui inclusive ponto do futuro, já ganhei ponto do futuro há um tempo atrás, tá certo? Então eu tenho autoridade também para falar de prova de tambor, tá certo? Olha só, e aí a gente usa também isso. Geralmente o levantador, o próprio nome está dizendo, é para levantar o cavalo. Muita gente pensa que é para levantar a cabeça do cavalo, não é, viu, pessoal? O levantador não é para levantar a cabeça de cavalo, é para levantar a paleta à frente do cavalo e levantar um pouco, consequentemente, você levantar a linha de pescoço do cavalo, tá certo? Então, são ferramentas que você precisa aprender a usar.
ok? Mais uma vez, falando para as pessoas que chegaram agora ou que entraram agora, quando você usa aqui, ó, nessa regulagem, presta atenção, assim, ó, nessa regulagem, ok? Aqui é a boca do cavalo. Quando você usa nessa regulagem, é bom que você use sem barbela, ok? Sem barbela. Porque você vai puxar e vai fazer a ação de levantar o cavalo. Mas como você traz o cavalo, aí o cavalo cede a nuca e levanta a frente, levanta as mãos do chão, levanta a paleta do chão, tá certo? Agora, se você usar ele aqui, ó, nesse, aí você pode usar barbela, porque você vai fazer uma ação mais de freio, uma ação mais de freio. Entendeu, pessoal? Então, muita gente acha que isso aqui usa-se com barbela, só com barbela. Não, não, não. Tá certo? Depende da maneira que você estiver usando. Tá certo? Você pode usar com barbela ou sem barbela. Ok? Existe um levantador chamado levantador bumerangue, que isso aqui é reto. Ok? Gosto dele, gosto muito dele. Isso aqui é reto. Ele faz ação de gag beat. Tá certo? Quando você puxa, ele sobe reto mesmo, ele sobe muito reto. Outra coisa com relação a esse apetrecho, para você usar ele, você precisa se certificar que o seu cavalo não tem dente de lobo, você precisa se certificar que o seu cavalo não tem ponta de dente, porque senão, ao invés de você estar corrigindo, você está piorando, tá certo? Ó, quando você puxa aqui, ó, o cavalo, isso aqui corre dentro da boca e levanta e vai lá para perto dos molares ali, tá certo? Vai lá para perto ali. E aí, se tiver ponta de dente, se tiver dente, já é. Ok? Então, vamos aprender direitinho a usar essas ferramentas, tá certo, pessoal? Ainda vou gravar um vídeo. Eu tenho vários vídeos com levantadores, mas ainda vou gravar um vídeo bem detalhado para vocês e colocar lá no YouTube para vocês entenderem realmente como é que funciona a questão aqui do levantador, tá certo? É isso que eu queria dizer para vocês. Pessoal, vamos responder aí umas perguntas da galera, tá certo? Faz aí umas perguntas que eu estou pronto aqui para responder se eu souber. Se eu não souber, eu juro para vocês como eu vou atrás dessas respostas e que falo para você, ok? Eu tinha outra coisa também aqui, meu Deus, a respeito do levantador, e eu esqueci, rapaz, de falar, e agora eu não me lembro, não anotei aqui, caneta e papel na mão, eu não anotei, é por isso que não é bom você confiar na sua mente, tá certo? Aqui, professor, aqui, ó, o Israel Medeiros, professor, estou ensinando a minha égua a recuar com side pull no charreteamento, mas ela baixa muito a cabeça, então eu tenho que colocar um... Não, 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 olha bem, veja bem. É isso que é bom essas perguntas, tá certo? Uma boa pergunta. Olha só, é natural que o animal baixe a cabeça com side pull. Eu já falei aqui para vocês, quando você está com side pull, a tendência do animal é baixar a cabeça. Por quê? Você já viu algum animal peitar no arame, assim, querer passar numa cerca e peitar no arame e levantar a cabeça? Não, né? Quando ele bota o arame, toca aqui, que ele vai passar um cipó, por exemplo, dentro do mato, quando toca aqui, o que é que o cavalo faz? Baixa a cabeça para passar. Então, é natural que com um side pull no charreteamento, o cavalo baixa a cabeça, tá certo? Se o seu cavalo está baixando muito a cabeça no side pull, o que você vai fazer no charreteamento para charreteamento com ela no recuo, para de ensinar ela a recuar com o side pull, tá certo? Porque senão o seu animal, como é um animal de hábito, ela vai aprender a baixar a cabeça. Você vai treinar o seu animal parar, ou para você ter o controle, virar para um lado e virar para o outro, ok? E quando você tiver montado, que daí você tem condições de levantar, de mandar na cabeça dela, aí você treina recuo, tá certo? Eu tenho uns vídeos muito simples aí no YouTube ensinando a recuar do chão. Você pode também treinar daquele jeito no chão, mas sem dar puxada, porque senão o seu animal vai aprender a ceder a cabeça, tá certo? A baixar a cabeça. E você pode também tentar, no charreteamento, ao invés de a sua corda da charreta estar ali na altura das suas pernas, que fica o seu pé, você levantar um pouco, botar uma argola aqui em cima, no lombo do cavalo, que fique do lado ali, onde fica mais ou menos as suas coxas, tá certo? Você botar uma argola do lado para a corda passar por ali, para quando você puxar a cabeça dela um pouco mais para cima e fazer esse teste. Se der certo, continua. Se não der, faz a primeira opção que eu te disse, tá certo? Um abraço, boa noite, obrigado pela pergunta.
Mas não usa levantador. O levantador é para depois que você fizer a transição, o seu animal já está adaptado a pressões, a pressões no queixo, tá certo? E a pressões mais firmes na boca, tá certo? Levantador não é para você domar cavalo. Rangel Marques, como colocar o cavalo para trás? Puxando as rédeas, irmãozinho. Puxa as rédeas e você vai, e o cavalo vai para trás. Ramon Carvalho, deixa eu ver mais pergunta. João Neto, né? 1624. Professor, como eu tinha perguntado, a potra que eu estou montando, ela trabalha mais leve. Ela faz todos os exercícios, porém, quando forço mais, ela tenta elevar a cabeça para frente, como querendo tomar. Olha, quando você tiver com esse tipo de animal que eleva a cabeça para frente, que tipo querendo tomar, a primeira atitude que você tem que fazer é você verificar se ela está machucada, está protegendo de alguma coisa. Se ela não tiver machucada, aí é mão, tá certo? Mão, o animal faz assim, você segura firme, tá certo? E dá uma pedida nela para trás, tá certo? Raia com ela, vira para um lado, vira para o outro, dizendo para ela assim, olha, eu não quero que tu faz isso. For de novo, você corrige ela para trás, corrige e folga. Quando ela ceder, você alivia. Ou seja, isso você vai botando na cabeça do seu cavalo, que quem manda ali é você que está no comando das rédeas, tá certo? Não fica aquele animal querendo te carregar todo o tempo. Às vezes, vocês veem a gente mexendo com muito, aquela paciência toda, mas isso é no início, ok, pessoal? No início. Mas quando o cavalo já está um pouquinho mais sabido, aí a gente precisa trabalhar com ele. É porque esses treinadores aí, aliás, todos, eu acho que o único que monta e mostra o animal do início, que eu vejo aí, sou eu. Mexendo devagarzinho assim, eu não vejo muitas outras pessoas. Se tiver, tem muito pouco. Porque os caras só mostram os cavalos quando já está pronto, né? Mas lá no meu vídeo, não. Eu faço sempre com animais que não sabem fazer ainda, ok? Esses primeiros vídeos aí são todos animais que eu iniciei dom e mostro para vocês. Tá certo? Vamos lá. Praxedes, queria tirar uma dúvida. Pode tirar, meu amigo. Pergunta. Boa noite, professor. Me diga uma. Eu tenho um cavalo, mas acho ele muito mole. Acha que é melhor trocar a brídea? Eu acho ele muito grande para ela. Olha, veja bem. Você, nessa altura do campeonato, você precisa fazer testes. Se você tem um cavalo mole, você vai abrir a boca do seu cavalo, irmão? Quem é que está falando? Natan Paula. Ele é. Você vai abrir a boca do seu cavalo, quer dizer, você vai ver na boca do seu cavalo onde é que ele tem mais sensibilidade, aquela coisa que ele está sentindo muito, muito mole. E aí, você vai aliviar aquela área. Se for a língua do seu cavalo, que você acha que o seu cavalo tem sensibilidade muito na língua, o que é que você vai fazer? Você vai usar alguma coisa que proteja a língua dele, tá certo? Que tenha o freio tem um arcozinho menor que protege a língua dele, e aí você vai adaptar esse freio nele. Se for no palato, que o cavalo tem sensibilidade no palato, esquece aqueles freios grandes, tá certo? A gente vai ter que trabalhar dessa forma, esquece aqueles freios grandão que pega no palato do cavalo. Ok, irmão? E se ele usar a conjugada, veja no focinho, se é no focinho que o cavalo tem sensibilidade, e deixa a rédea de cima um pouquinho mais folgada, ok? E conhecendo a anatomia bucal do seu cavalo, fica muito mais fácil de você fazer aí a sua transição. Tá certo, irmãozinho? Vamos lá. Júnior Nogueira. Por que vocês da vaquejada usam professora? Olha só, a professora, irmão, ela é o mesmo apetrecho chamado Rankmore, que usa no tambor, que usa no laço. Eu não sei se você conhece, que usa em outras modalidades, tá certo? E existem pessoas por aí também que usam até assim, elas têm uma corrente na frente, ok? Uma corrente de moto assim, na frente coberta. É a mesma professora, ok? Só que algumas pessoas, elas usam a professora de uma maneira errada. Algumas pessoas na vaquejada usam de uma maneira errada.
ainda aquelas pessoas que têm na concepção que cavalo precisa estar ferido para obedecer. Mas isso a gente está trabalhando para mudar, tá certo? Mas a professora é um arreio como outro qualquer, ok? Qual o arreio ideal para iniciar o treinamento de vaquejada? Irmão, não existe um arreio ideal, ok? Existe o treinamento ideal, existe o conhecimento ideal. Quando você tem conhecimento de uma coisa, aí você sim tem o arreio ideal, entendeu? Eu não posso dizer para você, olha, é essa, não, não posso. Nem eu e nem um outro treinador. Agora, eu posso dizer como eu inicio os meus cavalos. Eu inicio de bridão, na vaquejada, ou então de side pole, ou de couro, ou então side pole mecânico, tá certo? Que é aquele cabeção que vem mais aqui, tá certo? São os arreios que, respondendo a tua pergunta, que eu uso no meu treinamento, tá certo? Geraldo Gemelo. Verdade, professor. Só você que explica do começo mesmo, professor. Obrigado aí, Geraldo. Tem um bocado aí mesmo que os caras... Mas eles vão aprender, né? Vão fazer esses caras mostrar o que sabem. Grande praxedes, grande profissional. Daniel Costa. Pessoal, nós estamos aqui com uma celebridade, viu? Daniel Costa é um grande cantor, tá certo? Você tem que aproveitar aí, ó. Marca ele aí logo, ok? Marca esse cara e chama ele para o teu evento, que você vai ver todas as músicas atualizadas que estão aí no meio da vaquejada e desses cantores sertanejos, o cara desenrola, tá certo? Ele tem banda própria, Daniel Costa, tá certo? Daniel Costa DC. Ele é lá de Presidente Dutra. Um abraço enorme para a galera de Presidente Dutra. Que Deus abençoe você, Daniel, e que Deus abençoe a sua carreira, tá certo? Parabéns, ouço sempre suas músicas. Obrigado, irmão. Deixa eu ver aqui mais. Júnior Nogueira, valeu, Prachete. Obrigado, admiro muito o esporte que você, de vocês. Eu, sendo do laço, admiro muito vaquejada. Tá certo, irmão. Muito obrigado mesmo. A vaquejada é um esporte incrível. E como, assim, eu sou fã de laço, viu? Eu já lacei também, só nunca ganhei nenhum prêmio com laço, mas já dei algumas demonstrações em lugares que a pessoa desconhecia, laçando bezerro, tá certo? Laçando bezerro e laçando pé, ok? Dá para desenrolar. Qualquer hora dessa, Júnior Nogueira, a gente vai dar uns laços juntos. Tem um sonho ainda de laçar. Pronto, pessoal. Eu vou ficando por aqui, tá certo? Muito obrigado mesmo. Eu espero que vocês não tenham levado a mal tudo que eu falei, mas essa é a verdade, cada macaco no seu galho. Não tem como a gente pegar, a vaquejada ela é única, a vaquejada ela é um esporte único, não tem como a gente misturar, ok? Único. O tem é que as pessoas se conscientizarem de que às vezes elas estão indo assim, muito rápido, ou seja, muita mídia, muita coisa, aí está dificultando muito a cabeça dos treinadores. Eu vejo pessoas que já fizeram curso com o mundo inteiro de regras aí, de vaquejada, de regras, e me perguntando como faz para corrigir um determinado cavalo. Entendeu? Então a coisa não está fluindo da maneira que a gente espera. Entendeu? Então vamos aprender muito sobre vaquejada, tá certo, pessoal? Pessoal, eu mexo com cavalo de vaquejada, os meus estudos foram todos voltados para cavalo de vaquejada, mas eu entendo um pouco também de outras modalidades, tá certo? Você que não sabe, eu já fui campeão de apartação, de tambor, baliza. Então, se vocês tiverem alguma coisa relacionada ao assunto, eu posso desenrolar, não fica sem perguntar não, tá certo? De laço, por exemplo, já trabalhei com cavalo de laço, já domei, já fiz, já treinei cavalos de laço, tá certo? Mas o meu foco é vaquejar. Um abraço muito forte, que Deus abençoe todos vocês e muito obrigado mesmo por estarem até aqui comigo, tá certo? Eu acho que até segunda-feira, se Deus quiser.